Amados, amadas, gostaria muito que vocês estivessem com a Bíblia nas mãos hoje para a gente conversar um pouco, de novo em cima da palavra, no Evangelho de São João, o capítulo 21, os versículos de 1 ao 14. Esse texto é muito bonito, é mais um texto que fala das aparições de Jesus, e é muito bom que nós tenhamos esses textos não só na mente como também no coração, porque na hora das indecisões, no momento de fraqueza, nós possamos olhar para eles, nós possamos então relembrar esses textos que eles podem e nos darão certamente uma luz, vai ajudando a reavivar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, sobretudo vendo que Deus realmente caminha conosco. E o relato de hoje é bonito porque fala de mais uma das aparições de Jesus. E aqui eu gostaria de relembrar as outras duas aparições, que foi a Maria Madalena na forma de um jardineiro, apareceu como jardineiro, a Maria Madalena. Depois ele aparece aos discípulos de Emaús como um peregrino que vai caminhando sem destino e começa a conversar com os discípulos. Depois ele volta a aparecer num grupo maior, mas hoje nós consideramos assim que é a sua terceira aparição, porque cada uma dessas ele aparece de um jeito, como jardineiro, um peregrino, e agora aparece como um pedinte, que nos chama também a atenção. Por que Jesus faz questão de aparecer desta forma, dessa maneira? Jesus quer também, de certa maneira, nos fazer pensar nas situações de nossos dias, de nossos tempos. Pode ser uma luz muito bem, amados, para que nós olhemos também para aqueles que às vezes se encontram em situações piores do que a nossa. É bom falar disso num momento desse, porque no momento de dificuldade que todos nós passamos, e até olhando para nossas dificuldades pessoais, nós podemos até achar que só eu que tenho dificuldade, que só eu que estou passando por isso. Não, toda a humanidade. E não pense, amado, que além desse problema da pandemia, nós já temos os nossos problemas pessoais. Eles não deixaram de existir, não. Os nossos problemas pessoais, os nossos problemas de saúde, eles continuam. Agora, nós temos que ajustá-los dentro desse contexto que nós estamos vivendo. E claro, por isso que isso pesa, porque a gente já tem os problemas pessoais, problemas familiares, financeiros, de trabalho, agora a preocupação com o trabalho. Muitos de nós estamos preocupados como será depois, e aí junta com o problema da pandemia. E se nós não nos apegarmos em Deus, na sua palavra, aí o problema pesa muito mais. Mas eu quero dizer isso, estou falando, porque você pode achar que o seu problema, só você que está nessa situação, só você que tem esse problema, só que você está com dificuldade, e não é. Sempre tem alguém que pode se encontrar numa situação pior do que a minha, sempre. Então, mais do que murmurar, reclamar, é agora confiar em Deus, é buscar a Deus. E como eu tenho insistido, buscá-lo na oração, buscá-lo por meio da sua santa palavra. Pois bem, amados, os discípulos ainda estavam muito confusos, não sabiam agora o que eles iam fazer da vida. Eles não tinham entendido que eles não eram mais pescadores de peixe, mas Jesus tinha dito lá atrás para eles que a partir de então, quando ele chamou, nós lembramos muito bem no Evangelho de Marcos, que eles a partir de então iriam ser pescadores de homens. Mas diante daquela situação, daquele contexto, mesmo que eles tenham feito uma experiência rápida com Jesus diante das suas aparições, mas eles continuavam confusos, sem entender por que Jesus
está aparecendo assim e não está conosco. O que afinal ele quer? Então, de certa maneira, ainda também tomados pelo medo, tão tal que eles voltam de novo para as suas regiões, Galiléia, Cafarnaum, eles voltam. Eles voltam e o pensamento agora de Pedro, já que não tem Jesus, já que não tem a missão, é retomar a sua vida velha, a sua vida antiga. E qual era a sua vida antiga, a sua profissão antiga? Era de pescador. Era de pescador. E aí, diz o Evangelho que outros acompanharam Jesus também. Além de Pedro, tinha Tomé, chamado Dídimo, tinha Nataniel e os 2 filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, foram pescar. Mas, fato curioso, que tudo que esses homens sabiam fazer na vida era pescar. E a prova que eles já não eram mais pescadores de peixe, mas de homens, é que o resultado da pesca é que eles não tinham pescado absolutamente nada. Era estranho para quem tinha passado noites e noites pescando, que tinha experiência, o conhecimento do mar, agora não pescar mais, não conseguir mais pegar peixe algum. Porque também, amados, quando nós não estamos centrados em Jesus, quando nós, na missão, não temos a fé em Jesus, quando o nosso coração está perturbado, está amedrontado, é certeza, amados, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Isso diz respeito ao trabalho. Se nós estamos com medo, se estamos perturbados, nós não conseguimos trabalhar, nós não conseguimos estudar, nós não conseguimos rezar, e assim é uma série de coisas que nós não fazemos porque a cabeça não consegue funcionar. E eu posso imaginar um monte de coisas que poderia estar passando na cabeça dos apóstolos, assim como está passando na cabeça de cada um de nós. Quantas coisas nós não temos pensado, quantas situações que passam na nossa cabeça, que se a gente não tiver uma fé em Deus, entramos em desespero. É verdade, entramos em desespero. E aí por isso, volto a reforçar, o caminho para nós é o caminho de Deus, amados, a oração. Enquanto, meu padre, eu não consigo rezar, eu sei que é difícil, até para eu também é difícil, mas a gente tem que ter a força e a coragem. Eu vou rezar, e você só vai conseguir rezar, amados irmãos, se você soltar o controle da televisão, desligando, e se você colocar bem longe o celular. Porque nesse contexto, qualquer informação, qualquer mensagem que chega, a gente quer saber o que é que está acontecendo, o que vai acontecer amanhã, o que estão dizendo especialistas, o que a televisão está dizendo, o que o jornal está dizendo. Mas a gente não escuta e não procura saber o que Deus está nos falando. Essa é a questão. E se o mundo tivesse uma resposta para isso, eles já teriam dado. O mundo não tem, amados, não tem. O mundo não tem uma resposta, mas Deus tem uma resposta para nós. E qual é a resposta de Deus para nós? Fé, confiança nele. Depositar a nossa fé, a nossa confiança nele, esperar por ele. Mas padre, como é que vai ser amanhã? Confie em Deus. Faça aquilo que no momento nós temos que fazer, que é nos cuidar, ficando dentro de casa, aqueles que podem ficar dentro de casa, e rezar, me entregando, pedindo a misericórdia de Deus, o perdão das tuas falhas, dos teus pecados, entregando e colocando as tuas vidas sobre o cuidado de Deus. O desespero nesse momento não ajuda, e o desespero se rebate com a força da oração. Tente, repito, você só vai conseguir rezar se você deixar um pouquinho o celular de lado. Eu acho o celular, a televisão é o que nos atrapalha nesse momento mais. Em vez de nos ajudar, é o que nos atrapalha mais, porque a gente fica tão fissurado nisso que a gente não consegue se concentrar para rezar. E quando você menos pensa, o dia já terminou,
já chegou a noite, e à noite você continua ainda naquilo, aí não consegue nem dormir e acaba gerando um outro problema, porque além da preocupação com a pandemia, com seus problemas de saúde, você ainda vai ficar apreensivo, deprimido e mais tarde até depressivo. Então temos que cuidar disso, e o caminho é a oração. Mas voltando aqui para o texto, amados, então nós percebemos que eles já não eram mais pescadores de homens, pescadores de peixe, mas pescadores de homens. Prova disso é que eles não conseguem apanhar ou pescar peixe nenhum. E Jesus aparece ali e pergunta para eles o que eles têm para comer. O que eles têm para comer? O que eles têm para comer? E vai logo os mandando lançar rede. Fato curioso, que embora eles não reconhecessem Jesus, mas tem algo interessante, amados, que uma vez que nós nos tornamos cristãos, batizados, essa semente cristã de Deus, o depósito da fé fica lá dentro de nós. Eu posso até não viver a fé, eu posso até não participar, eu posso até não rezar, e posso até fazer aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus, mas no dia que eu permitir Deus entrar em mim com a sua palavra, com toda certeza, amados irmãos, com toda certeza, amados irmãos, essa fé, ela vai desabrochar, essa fé, ela vai reaparecer. Portanto, amados, por isso os discípulos, na hora que Jesus fala para eles, embora eles não reconhecendo Jesus, mas eu tenho absoluta certeza que essa palavra de Jesus ecoou lá dentro, de tal maneira que eles obedeceram a orientação de Jesus. É bom ver aqui que Jesus não fez uma mágica para aparecer pão e nem peixe. Disse para eles, Jesus, a pedagogia de Jesus é de ensinar a gente a fazer as coisas. Jesus não dá as coisinhas prontinhas. Pelo contrário, ele lança as redes para o outro lado. Lance as redes, quer dizer, ensinando nós corrermos atrás daquilo que nós precisamos. Pois bem, e assim eles apanham uma tamanha quantidade de peixe. E depois do retorno, vejam que mais uma vez tem algo interessante, uma alusão daquilo que Jesus quer que nós façamos e estamos fazendo, que é celebrar a missa. Em todas as vezes, Jesus vai fazendo questão de partilhar o pão, de partilhar o que se tem. E a missa não é outra coisa, amado, do que a partilha da palavra. A missa não é outra coisa do que a partilha do pão. É claro que esses dias nós nos encontramos nessa circunstância, mas o pão da vida, que é Jesus, é a Eucaristia, exatamente deve ser dado, não é, a nós, aos seus filhos, aqueles que são batizados, aqueles que vivem na comunhão da Santa Igreja. Portanto, amados, amadas, é importante nós atentarmos. E quando eles percebem que o Senhor, Pedro que estava nu, mostra a nudez de Pedro, mostra também alguém que está distanciado, está desorientado. Ele se veste, se joga na água para reconhecer o Senhor. E ninguém pergunta mais nada, porque eles tinham certeza que ali era Jesus, amado. Eles tinham certeza que era Jesus. Portanto, de certa maneira, eu queria dizer que Jesus, ele está aparecendo para nós nesses dias que nós estamos aflitos. Não pense que nós estamos abandonados. Mas eu não vi Jesus, e não vamos ver do jeito que nós estamos. Nós só vimos o celular, nós só vimos a televisão. Como que eu vou ver Jesus sem rezar? Como que eu vou ver Jesus se eu não paro para refletir, para meditar a sua palavra? Jesus não vai aparecer. Mas eu quero dizer que Jesus pode aparecer e pode estar naqueles que às vezes estão bem pertinho da gente. Dê uma oportunidade na tua casa para os teus. Pode ser que Jesus esteja num deles. E Ele está. Quando eu acolho, quando eu recebo a um desses pequeninos de Jesus, Ele é o próprio Jesus que nós recebemos, acolhemos. Pois acolha, receba, faça experiência com Jesus naqueles que agora você pode fazer, que é dentro de casa, com a tua família,
aqueles que você não dá importância, que não deu, que nunca teve aproximação, faça experiência com Jesus por meio dessas pessoas. E a outra forma é a palavra. É a palavra de Deus, é a outra forma de nós encontrarmos Jesus ressuscitado a nos falar. E claro, sempre nos irmãos e nas irmãs são forma de encontrar Jesus de modo particular naqueles que são necessitados. Portanto, que Jesus continue aparecendo a nós, que Ele continue a iluminar os nossos caminhos, para que assim, fazendo a experiência com Ele, nós possamos ter a força para a superação desses dias. Tenhamos a certeza, amados irmãos e irmãs, se nós mergulharmos, se nós nos entregarmos à sua palavra, a oração, esse medo, ele vai desaparecer e a segurança vai se reaproximar em nós. E tendo segurança e fé e confiança, nós seguiremos, caminharemos, não sozinho, mas Jesus à nossa frente, até a hora de nós vencermos toda essa situação, toda essa dificuldade. Que Jesus ressuscitado visite a cada casa, a cada lar, a cada família, a cada um de nós, nos dando a força e a fé, para que assim nós possamos reconhecê-lo, não só na partilha do pão, mas de modo especial nesses dias, na escuta, na meditação da sua palavra. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, amado e adorado.